Sou a acadêmica Solange da Silva Ferreira e vou iniciar o slide. Apresentação. Acadêmico: Maiara da Conceição Silva, Solange da Silva Ferreira. Disciplina: Estágio Curricular 1, Educação Infantil. Área de concentração: Educação, Escola e Políticas Públicas. Programa de extensão: Educação e Direitos Humanos. Projeto de extensão: A infância como palco dos direitos humanos. Produto virtual: Cartilha. Tema: A criança e seus direitos. Justificativa: partindo do princípio do ato de educar e cuidar dos seus discentes, essa afirmação é promovida com força maior quando a BNCC enfatiza essas ações e destaca que o ato de educar não pode ser pensado distintamente do ato de cuidar, e ambos são inseparáveis, sendo que não existe paradoxo de tempo entre elas. O mesmo tempo que se educa, também se cuida. E isso não quer dizer que primeiro pode educar e depois cuidar. Não existe um paradoxo de tempo, ou seja, o mesmo tempo que se educa, também se cuida. Além do ato da BNCC redefinir o ato de cuidar como rigorosamente homogêneo, a ação de educar, o Estatuto da Criança e do Adolescente também destaca a escola como um órgão extremamente importante no processo de zelo aos direitos da criança. A escola, além de instruir e educar, deve assumir junto com a sua comunidade a função de garantir os direitos das crianças e dos adolescentes, correspondendo aos artigos 227 da Constituição Federal de 1988. Objetivos. Os objetivos estão elencados como BNCC e os direitos da criança, promoção dos direitos da criança ao público-alvo da educação infantil, executar os deveres da escola em relação aos direitos da criança. Fundamentação teórica. Para a realização, estágio, assim como todas as outras etapas, divididas entre escrita do projeto de estágio com planos de aula, roteiro de observação virtual, PEIP de estágio e cartilha informativa. Nos dispomos com a área de concentração, Educação e Escola e Políticas Públicas, onde nos resultou no tema do trabalho, que foi a criança e seus direitos. Para nortear a pesquisa e a produção do trabalho, nos embasamos nos seguintes documentos, que foi a BNCC, a Constituição de 1988, o Estatuto da Criança e do Adolescente, da Lei de número 8.069, de 18 de julho de 1990, Referencial Curricular de Educação Infantil de 1998. Metodologia. Para produzir as atividades, realizou-se um modelo de pesquisa bibliográfico com busca de materiais e documentos para embasar a proposta de promoção dos direitos humanos na educação infantil. O presente trabalho foi dividido em 4 etapas, sendo que a primeira representa o projeto de estágio. Nessa fase foi desenvolvida a proposta do projeto com o tema A Criança e seus direitos. A etapa do projeto viabiliza a criação de 5 planos de aula, onde todos estão voltados para a educação. O roteiro de observação virtual, que corresponde à segunda etapa do projeto. Descrevemos a escola concedente do estágio. A terceira etapa consiste na produção do PEIP de estágio. Nessa fase, colocamos em prática todas as vivências, a pesquisa por foto que fundamentassem os nossos objetivos. Em relação ao produto virtual, que é a parte integrante desta etapa, o produto escolhido foi a cartilha, onde podemos dizer que consiste na materialidade de nossa ideia. Na quarta e última etapa, a socialização será a ferramenta para propagar e objetivar aos que ouvem a proposta do projeto, suas fundamentações, as referências dispostas e as teorias utilizadas. Observação virtual, que são os dados da escola concedente do estágio e as observações da estrutura da mesma, que
No roteiro de observação virtual, que corresponde à segunda etapa do projeto, descrevemos a escola concedente, que foi a EMEB Santa Maria I, localizada na zona rural de Bom Jardim, no povoado Bela Vista, estado do Maranhão. A mesma trabalha com a educação infantil fundamental 1 e 2. A diretora da mesma é a senhora Noêmia Trindade da Silva. A escola conta com 53 alunos, possuindo 5 salas de aula, uma sala de diretoria, uma despensa, pátio e 2 banheiros. Olá, sou a acadêmica Maiara da Conceição Silva e irei dar continuidade. Planos de aula. A etapa do projeto viabiliza a criação de 5 planos de aula, onde todos estão voltados para a educação infantil, com o intuito de trabalhar as competências dispostas na BNCC. Os mesmos foram pensados com o objetivo de viabilizar o projeto a crianças e seus direitos. Procuramos criar planos de aula que pudesse ser usado na educação infantil, investigando assim as práticas docentes que fossem consonantes com a idade do público escolhido, o grau de suas habilidades, levando em consideração a forma como os mesmos poderiam absorver as informações dadas nas aulas. Vivências do estágio. O estágio de licenciatura em pedagogia foi realizado por meio de modelo pandemia, na qual a instituição Uniaselv, Centro Educacional Leonardo da Vinci, elaborou a proposta. O processo de construção do projeto teórico foi envoltada e baseada na ideologia de direitos humanos. Com a chegada do estágio, nos deparamos com 4 etapas fundamentais para realizá-lo, onde a iniciamos com a escrita do projeto, que nos levou a uma nova visão de ensino. A ação de pesquisar, de promover a prática educacional por meio de ações que viabilizem o ensino dos direitos humanos, trouxe o repensar de como lidamos com o processo de cuidar e educar, no sentido de atribuir aos agentes educador, assim como à instituição educacional, toda uma remodelagem na estrutura de ensino. As maiores dificuldades ocorrem no momento de realizar os planos de aulas, pois as estratégias de como abordar essa temática às vezes pode ser simples, porém deve ser significativa, causando a quem recebe a informação o ato de empoderar-se da informação. Temos aqui o produto virtual, né, que são a cartilha, o público-alvo, né, que é educação infantil, a área de concentração, educação, escola e políticas públicas, e o tema que é a crianças e seus direitos. O produto virtual escolhido foi a cartilha, devido à mesma ser de fácil leitura e de fácil disseminação pelo público. Para a elaboração, foi pesquisado imagens coloridas com desenhos que suavize a temática de direitos humanos, sem tirar a importância do tema, que são os objetivos: o BNCC e os direitos da criança, promoção dos direitos das crianças ao público-alvo da educação infantil, executar os deveres da escola em relação aos direitos das crianças. Aí temos aqui novamente o produto virtual, só que aqui tá bem explícitos, né? Com as imagens bem bonitinhas, que tem a apresentação, o sumário, a introdução, o objetivo, tem a BNCC, os direitos das crianças, enfim, tem tudo bem explícito. E, por final, temos as referências, né, que é Brasil, Base Nacional Comum Curricular e assim por diante. Aí temos, e por final eu vou ler essa parte que bem aqui que diz assim: estágio supervisionado, a primeira etapa para emancipação de um profissional. Esse aí foi a apresentação do nosso trabalho, né? Do nosso PAPE de estágio. E só isso mesmo, viu? E muito obrigada.